Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Hoje estou com uma blusa laranja, ao fundo o cenário maravilhoso da Monte Rio e convidando vocês para trabalhar com uma fábula. Vamos lá? Que tal uma fábula para começar? Vocês devem ter ideia do que se trata. O lobo e o cabrito, o que será? Uma cabra, indo pastar ao campo, deixou o filho em casa e disse-lhe que não abrisse a porta nem ao urso nem ao lobo que ali viessem, porque morreria. Mal saiu, veio um lobo que, fingindo a voz de cabra, começou a falar carinhosamente ao cabrito, dizendo que lhe abrisse a porta, que era a sua mãe. Ouvindo isto, o cabrito chegou à porta e, olhando por uma fenda, viu o lobo. Sem outra resposta, virou as costas e recolheu-se em casa. O lobo foi-se embora e ele ficou salvo. Olha só, diante de uma voz mansa, chegou o lobo, imitando a mãe, e ele foi esperto, olhou e recolheu-se. Obediência leva ao bem de quem obedece. Vamos seguindo aqui. Agora nós vamos analisar alguns pontos desta fábula. A situação inicial evidencia a situação que dá início à narrativa, apresentando os personagens, o tempo e o espaço. Então, o personagem, uma cabra, aí você tem o filho, que é o cabrito, ela faz menção ao urso e ao lobo, que é o personagem que aparece para enganar, tentar enganar, na verdade, o cabrito. Você tem agora o conflito gerador. O que será? Acontecimento que modifica a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Então, saiu e veio um lobo que, fingindo a voz da cabra, começou a falar carinhosamente ao cabrito. Então, nossa, nesse momento aí um leitor que vive no campo do imaginário, ele vai logo projetar uma imagem e visualizar essa cena. Gera um conflito. No clímax, você percebe um momento decisivo para a conclusão da narrativa que pode gerar curiosidade no leitor. Por quê? Vamos identificar. O cabrito chegou à porta e, olhando por uma fenda, viu o lobo. Chegou à porta, você entende logo no começo que ele pode abrir. Você fica na expectativa, na curiosidade. Só que ele observa, percebe que não é a mãe e se vira. E o desfecho, ou o final da narrativa. O que acontece? O lobo percebeu que a tentativa dele foi em vão, que ele não conseguiu enganar o cabrito. O cabrito não abriu a porta, logo manteve-se vivo. Moral da história: aos filhos obedientes a seus pais, nada de mal lhes acontece. Esta fábula avisa-nos que observemos sempre esta obediência e também que não nos fiemos em palavras meigas, porque quem apura força não se atreve conosco. Quanto mais peçonha traz no coração, tanto mais mel mostra a língua, que a peçonha não se dá, senão nos manjares mais saborosos. A moral da história sugere que você obedeça às orientações dos pais, porque a experiência avança e promove a proteção. Outra coisa, quem não consegue atacar alguém com violência ou na força, conforme disse na lição de moral, tenta camuflar uma imagem de bonzinho, uma imagem de pessoa doce, tranquila, que não tem nenhuma intenção maléfica por trás daquela voz. Ou seja, a voz muito mansa pode esconder algo ruim, uma má intenção. Vocês entenderam que a lição de moral é essa ou é uma das possíveis leituras da lição de moral? Vamos agora continuar com a compreensão desta fábula. Pois bem, nós temos aqui as características, a estrutura da narrativa, a situação inicial, aí dentro do corpo do texto da narrativa, nós temos o conflito gerador, o clímax e o final, que é o desfecho. Na situação inicial, como é esse começo, a apresentação dos personagens, o tempo é definido, há detalhamento do cenário, do lugar. O que acontece? Você vai observando esses pontos na situação inicial. Daí você parte para o conflito gerador.
Eis que um desafio surge. Qual é o desafio? Se o cabrito vai abrir ou não a porta, ele vai olhar e a gente entende logo de cara que ele vai à porta, mas não sabemos se ele vai abrir, não sabemos se ele vai somente observar. E ele foi obedecendo apenas observar. Já no clímax é o ponto culminante da narrativa que gera expectativa no leitor. Você, leitor, eu, leitora, criei uma expectativa. O que é que ele vai fazer? Ele simplesmente observou e voltou. E o final é a solução do conflito gerado pelas ações dos personagens. Um volta-se para casa e mantém-se dentro de casa seguro, né? O cabrito está seguro ao não abrir a porta e o lobo percebe que não conseguiu enganar o cabrito. Gostaram? Espero que sim. Agora nós temos um desafio com outra fábula para vocês. Leia a fábula, identifique a situação inicial e o desfecho. Então, nós queremos 2 pontos da estrutura da narrativa. Vamos ler. Uma pomba viu uma formiga cair no ribeiro e as tentativas vãs que ela fazia para alcançar a margem. Com pena dela, a pomba pegou numa palha e deixou-a cair na corrente perto da formiga. Esta subiu para a palha e conseguiu navegar em segurança até a margem. Pouco tempo depois, a formiga viu um homem que se preparava para matar a pomba com uma pedrada. No momento em que ele ia atirar a pedra, a formiga deu-lhe uma ferroada no pé, que o fez errar o alvo e permitiu que a pomba voasse a salvo para longe. Mãos à obra, pessoal. Deixo um beijo e espero que vocês entendam que a fábula traz noções de realidade. Apenas usando os animais como personagens, traz lições para a nossa vida. Um beijo e até o próximo encontro.